Olá, olá, konnichiwa, minasan. Tudo bom, pessoal? Aqui é Maurício Kano, da Japonês Criativo. Faz muito tempo que a gente não faz lives. Hoje vamos conversar com o senhor Álvaro Bottini, né? É engenheiro e foi bolsista pela JICA, né? A, a Japan... Opa, tá aqui, apareceu já, né? É a Agência de Cooperação Internacional do Japão. E ele faz parte aí, né, do grupo que coordena as atividades da ABJAICA, né, hoje, Associação de Ex-Bolsistas da JAICA. Deixa eu tentar colocá-lo para participar comigo. Aqui, vamos lá ver. Olá, Emiliane, bem-vinda. Ou bem. Você também é da JAICA, você já seguiu o canal Japonês Criativo antes? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa tarde, ou Konbanwa. Konbanwa é mais tarde, Kano-san, tudo Konbanwa bem? é de noite. Ah, não, é Konnichiwa. Isso, por enquanto é Sumimasen. Konnichiwa mesmo. Falando com Isso. professor de japonês, não dá pra errar tanto, não, né? Ah, então não se preocupa. A minha função que é dar aula de japonês. A sua hoje é contar da sua experiência no Japão mesmo, né? Que É, bom. com a parceria com a JICA, né? Que contribuiu tanto para nós e para tantas pessoas no mundo inteiro, né? Para aumentar seus conhecimentos e colaborar, né? Em parceria com tantos países do mundo, né? Isso é muito legal, né? Que bom. Eu tenho uma vantagem, além dessa barba branca, quando você tem um pouco mais de idade, você tem mais coisas para contar, né? Então, se me permitir, eu vou fazer uma parceria contando um pouquinho dessa experiência que foi antes e depois. Então, muito Perfeito. interessante. E Cláudia San, também bem-vinda aí, boa tarde, né? Não sei se você seguia o professor, o Álvaro Bottini, né? Falei professor, nem Sim, sei se o senhor é professor ou não também, né? De engenharia ou de alguma coisa. É o engenheiro, como meu pai, né? Meu Otô-san, né? O pai também é engenheiro, né? Quase que eu também virei engenheiro. Comecei a escola politécnica na USP, né? Mas não fui pra sim. frente. Eu virei jornalista mesmo. Então, E tá bom. professor. Seja sucesso na profissão que você escolher, que sempre seja assim, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Então, vamos começar a conversar a respeito, né? Então, aqui o meu canal Japonês Criativo, né? No geral, a gente trabalha mesmo com aulas de japonês, porém, a questão cultural do Japão e a conhecer sobre as associações, né? Que fazem parte do Japão, né? Ou agências como a JICA, né? São muito importantes, né? Para que as pessoas consigam compreender melhor. Quem tem interesse sobre o japonês tem interesse sobre o Japão, necessariamente, né? E é Sim. importante saber que existem algumas organizações como a JICA, né, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, que dá oportunidades, né, como a gente divulgamos agora há pouco, né, uma chamada de bolsas de mestrado pela JICA, por exemplo, né, e todo ano também abre bolsas, né, de treinamento, como a que eu fiz em 2008, né, na área de comunicação, de produção de sites, né, uma animação ambientalista, e o senhor Álvaro Bottini, né? Já lá para a época que eu nasci, quase, né? Lá para 80 e pouco, né? Anos 80 que o senhor fez, né? Foi isso? É, eu tenho uma história interessante sobre isso, que, como eu sou mais velhinho, muita gente considera um dinossauro, né? Tá bom, tal, não sei o que lá. Só que se você analisar que o segundo milênio, acabou dia 31 de dezembro do ano 2000, e agora estamos no terceiro milênio, a partir de 1º de janeiro de 2001, nós conhecemos muitos dinossauros nesse mundo. Só que Você depois, vê? nasceu depois de 1º de janeiro de 2001, que é desse milênio. O resto é tudo do milênio passado. Mas Você vamos lá, vê? tranquilamente. Bom, meu nome é Álvaro Bottini dos Santos, fiz tecnologia na área de hidráulica lá na FATEC, fiz engenharia civil, depois eu fiz uma pós-graduação na Poli e não acabei, lamentavelmente, tinha créditos, mas não defendi a tese. Depois fiz uma pós-graduação na parte de segurança de barragens. Eu sempre trabalhei na área hidrelétrica, né? Então, foi muito interessante, acabou agora em 2018 e tal. E esse ano eu fiz uma mentoria chamada Growth Mindset, que é a mentalidade de crescimento. Então, muito interessante, embora velhinho, sempre vinculado, sempre estudando, e nessa nova pandemia aí, nessa situação que nós vivemos,
houve uma oportunidade muito grande de se desenvolver, de estudar muito, de desenvolver muito. Em termos da ABJAICA, da qual eu sou o segundo vice-presidente, a ABJAICA é a Associação dos Bolsistas da JICA, e a JICA é JICA, é Japan International Cooperation Agency, Agência de Cooperação Internacional Japonesa. Então, essa associação são dos bolsistas que foram ao Japão, fizeram os cursos lá. Eu fiz o curso em 1991, e hoje estamos a 2 semanas, mais 30 anos de distância. Há 30 anos atrás, e 2 semanas, eu estava chegando no Japão. Muito interessante, né? É um tempo assim... apareceu aí? Bem-vinda, Nancy. O que acontece é que foi antes e depois. Então, eu vou te contar algumas coisas, me interrompa a hora que quiser. Então, antes de começar a participar da JICA, eu já tinha uma vida profissional, trabalhava na CESP e tal, essa coisa toda. E aí, alguns engenheiros do Brasil participaram de uma competência e, no final, graças a Deus, eu fui o vencedor e fui para lá. E a experiência antes e depois, porque eu tinha naquela época 35 anos, e, de repente, numa certa aula, um professor lá, fantástico, diz assim: pessoal, quantos idiomas tem no mundo? Considerem os dialetos, que as pessoas não conseguem conversar uma com as outras, se entenderem, como sendo outros idiomas, né? Chutaram, sei lá, 200, 500, 800, tal. Naquela época eram 3 mil. 3 mil. Falou, só na Filipinas tem 50 dialetos. Cada ilhota lá, eles falam de um jeito diferente para que um não entenda o outro. E eu sei que quando... Bom, eu parti aqui do Brasil, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e falei para minha família, assim, olha, sinto muito, mas eu vou para o outro lado do mundo, né? Eu vou fazer um buraquinho aqui, o outro lado da Terra, vocês não vão poder contar comigo, né? Bom, depois de 98 dias, quando eu voltei, eu fiquei sabendo que a minha caçulinha, ela ficou tão triste, mas tão triste, peguei uma pneumonia. Só me contaram quando eu voltei, porque eu ia ficar desesperado, né? Mas era assim, a 20 mil quilômetros de distância, nada se pode fazer mesmo, né? E eu sei que eu fiz o curso aberto para aprender, para desenvolver. Eu fiz um curso de Nihongo, tá certo a pronúncia? Nihongo? Japonês, língua japonesa, sim. Eu sei uma frase, e você me corrija, porque como professor deve ter um monte de erros, né? Watashi wa Burajiro no São Paulo Karakimashita. Eu sou um brasileiro vindo de São Paulo. Agora, eu falo Burajiro. E Burajiro Rito, Burajiro Jin. Quem sou eu? Não sei se eu sou um ou sou outro. A gente pronuncia só esse Ji, a gente não pronuncia no japonês, fica Ji, tá? Ji. Como se fosse falar bom dia, né? O DI a gente escreve JI, tá? Mas no Japão, então, Burajiro, Brasil. Burajiro. Esse Burajiro Jin não fala, então. Burajiro. Então, o Burajiro é o país, né? Burajiro Jin somos nós. Watashi. Aí eu cheguei e disse, Watashi wa. Aí um colega disse, não, é Boku wa. Você é homem. O que você está falando? Sumimasen, eu não faço ideia, me ensinaram assim. Não é que tá errado o watashi, apenas é que é mais formal, né? Ele só queria que você fosse mais chegado, assim, fosse mais informal. Mais né? informal, né? Bokuá, o que é? Watashi wa, ore, né? Que é mais macho e é mais informal, né? Mas não tá errado falar watashi também para homem, é só mais formal. Como eu sou gaijin, né? Então falar errado também é uma tentativa de falar certo, não tem nenhum problema. Qualquer coisa que você falar assim, no esforço já tá valendo, né? É isso daí, assim mesmo. Eu acho que eu sei 10 palavras, então muito pouco. Eu fiz 15 aulas de Nihongo, e cada aula de 1h30, mas faz 30 anos, né? Então eu não segui aprendendo. Se eu tivesse desenvolvido, saberia muito mais, mas eu não desenvolvi. Então eu sei que cheguei no Japão. Assim, eu achei interessante que mesmo que não seguiu aprendendo o Nihongo, o idioma japonês mesmo, eu acho muito interessante que você se manteve junto com a comunidade de ex-bolsistas, né? Exatamente. Se você quiser falar sobre isso agora ou depois, me conta melhor sobre isso, que eu acho bem interessante. Perfeito. Essa conexão, né? Por que você manteve esse interesse de se conectar com os ex-bolsistas, né? Perfeito. A palavra é única. Gratidão. E aí vamos chegar nessa.
Então, indo para o Japão, saí daqui e tal, depois de 36 horas, tá chegando em Narita e tal. Quando saímos de Narita, tinham algumas manifestações, passamos por 2 blitz, porque tinha um grupo fazendo lá ações, porque estava a desapropriação do aeroporto de Narita, que ele só foi acabar, sei lá, 10 anos depois, as outras pistas, mas foi chegando no Japão. Ok. Aí eu cheguei no Japão, cheguei no TBIC, que é Tsukuba International Center, onde eu fiz o curso durante 98 dias. Colegas, Nakama. Ah, que legal! É o TBIC e o TIC, né? Um do lado do outro, lá, o da agricultura e o nosso. O nosso tinha uns 5 andares, com 50 apartamentos cada andar, né? Foi nesse mesmo, TBIC. E aí eu sei que na manhã seguinte, quando a gente foi se apresentar, chamavam lá e eu, como brasileiro, conversando, gesticulando como Bottini, né? Imagina só, italiano, aquele negócio todo. Aí, de repente, veio um japonês enorme, devia ter um palmo mais que eu, olhou para minha cara e falou assim, Santo-san? Santo-su-san? Eita, né? O que será que ele está falando, né? Aí ele falou, Burajiro? Falei, Brasil. Aí ele pegou no meu braço e falou, Korewa. Vamos lá. Me pegou e me levou até um lugar onde eu tinha que ficar, como todos os latinos, tal, não sei o que. Estavam me chamando e eu não fazia ideia. Eu sei que mudaram o meu nome. De Álvaro para Arubaro e de Santos para Santussu. Então eu já não entendia direito. No final, Arubaro-san já estava totalmente identificado. Foi o primeiro choque cultural e foi fantástico. Você rebatizou, né? Rebatizou. Rebatizei, exatamente isso. Aí, nós começamos lá, nós éramos em 50 latino-americanos, né? Sendo 45 hispânicos e 5 brasileiros nas diversas modalidades dos cursos que estavam sendo feitos lá. Então, na manhã seguinte, eu peguei, sentei na mesa com 50 lá e falei, e aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aí, um olha para o outro e fala assim, perdão, não te compreendo, que hablas? Esse senhor, não sei... Despacio, por favor. Eu sei que não me entenderam. Eu falo, vamos tomar café da manhã aqui? Não compreendo. O que queres falar? Habla despacio. Eu sei que uma das bagagens que eu trouxe de lá do Japão foi o espanhol, porque não teve jeito. Ninguém entendia. Porque nossa, realmente. numa dessas aulas que falou é muito comum a gente se deparar com gente do mundo inteiro, né? Tanto da América que fala espanhol, né? Como Sim. também de países, conheci africanos, conheci asiáticos, de várias partes do mundo. Mas espanhol, eu treinei muito espanhol na época de Jaica. Naquela época, naquela aula que falou dos 3.000 idiomas, ele falou o seguinte, quem fala inglês aqui no Brasil, não, no mundo, perdão, 3 milhões de pessoas. Então o americano, o inglês, ele nasce, cresce, fica bobo, casa, e morre em inglês. Ele não precisa de nenhum outro idioma. Tudo está feito, tem todos os referenciais teóricos, toda a literatura, né? Tudo em inglês. Hispânicos, 1 bilhão e 200. Mas, em português, eram 300 milhões. Então, nós tínhamos muito mais contatos com as outras culturas, com os outros idiomas, porque a gente precisava aprender, precisava estudar literatura em francês, precisava ver as normas DIN em alemão, e assim vai indo. E eles, os hispânicos, não. Eles, assim como os ingleses, os americanos, eles não precisavam de muita coisa, estava tudo traduzido para o espanhol. Então, a dificuldade fonética deles era muito grande. E para nós era muito parecido, porque a gente tinha tido contato com diversos idiomas, né? Agora, vamos voltar para o Japão. No Japão, a gente fez 5 study trips, fomos para o norte, para o sul, tal, para Hokkaido, lá para baixo. E numa delas, a gente foi na ilha de Hokkaido. Na ilha de Hokkaido, a gente visitou um vulcão lá, que ainda estava ativo e tal, Monte de Cinzas. E foi interessante que a gente teve contato com uma... Né? O Hokkaido é a segunda maior ilha do Japão ao norte, né? Mais fria, né? Isso, exatamente, mais fria. E lá a gente teve contato com uma entidade chamada FRIX, que é uma fundação de rios e bacias de rios, né, para fazer a comunicação entre essas bacias. E aí, olhando aquele negócio, o Japão é muito stiff, ele é muito inclinado.
E aí, quando tem uma tempestade, a água rapidamente desce. Eu, como minha área é hidráulica e hidrologia, né, saneamento e a parte de segurança de barragens, aquela água vem direto. Imediatamente você tem uma enchente e depois acabou. Choveu, enchente imediata. Então, essa fundação Fricks, ela fazia a previsão dos níveis d'água que ocorreriam em toda a bacia. Aí eu tenho uma usina, eu tenho uma indústria do lado do rio, choveu lá em cima, daqui a 45 minutos o nível d'água vai estar na metade do portão. O que eu faço? Já levanto tudo, já fecho a comporta, já faço tudo. Então, eles vendiam esta informação, que é uma informação fundamental, para que você soubesse. E aí eles inventaram outra coisa, que lá também eu tive contato nisso, chamado retarding basin, bacias de retardo, que no Brasil chamaram de piscinões. Ou seja, toda vez que vem essa onda de cheia, dentro de um canal principal do rio, a hora que chega numa certa cota, ele vaza, ele passa para fora. E onde que ele vai cair? Vai entrar num parque, por exemplo, um parque da cidade, né? Um parque municipal, vai sujar, vai molhar tudo lá, passou a cheia, abrem a comporta lá embaixo e ela vai embora. Então, quando eu voltei para o Brasil, uma das coisas que eu trouxe foi informação sobre isso e foram implantados vários piscinões aqui na cidade de São Paulo, e esse vínculo com a projetista que fez isso foi muito legal, porque era tecnologia japonesa sendo aplicada no Brasil em tempo praticamente real, foi no ano seguinte. Que legal. Outra coisa, indo para Kyoto, que é a antiga capital, Tóquio é a nova, Kyoto é a velha. Na cidade de Kyoto, nós estávamos andando numa rua lá, e tinha algumas pessoas do outro lado da rua descendo. Eu olhei, tinha um menininho com uma mochilona e tal, ele tomou um tombo, caiu. Ninguém mexeu nele, ele levantou e continuou andando tão rápido quanto. Sem mimimi, sem nada, ele levantou e continuou. E todo mundo olhando, ninguém fez nada porque ele levantou e foi embora. Aí, uns meses depois, ou uns dias depois, eu fui a Tóquio, né? Foi ao centro da cidade, lá. A gente ia a Akihabara, que é o bairro onde tem todos os eletrônicos do mundo. E aí, eu estava na estação de Tóquio, e estava chovendo aquele dia e tal, e um senhor, nos seus 80 anos, um pouquinho mais velho que eu, nos seus 80 anos, caiu na minha frente. Eu fui lá, agarrei o sujeito, né, o japonês, idoso lá, tal, e levantei o japonês. Ele ficou muito chateado, porque provavelmente ele tenha dito, quem é esse sujeito para encostar a mão em mim? Ou ele deve ter dito, quem é esse sujeito que não me permite levantar sozinho? Foi um choque cultural. Eu tenho tido a maior boa vontade de ajudá-lo e ele não gostou nada disso. Né? E é uma coisa comum. Outra coisa que aconteceu lá no Japão também foi a gentileza das pessoas com os estrangeiros. Né? Então, um dia eu estava nessa estação de Tóquio, Ou seja, então, né, tem gentilezas que a gente não compreende, né? A gente quer ser gentil de um jeito, mas que eles não recebem, né, de um mesmo jeito, né? Mas essa que aconteceu foi interessante. Eu estava procurando e não conseguia me localizar onde era a plataforma para ir para Tsukuba. E, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, eu não conseguia achar. Estou perdido, sei lá, não sei, esqueci, sei lá como é que era a história. Aí eu vi um sujeito de terno, magro, alto, um executivo, falei assim, em inglês, pedi, por favor, se ele poderia, tal, queria ir para Tsukuba, plataforma, tal. Ele falou, hi! Pegou e seguiu. Nós andamos, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos, andamos, chegamos na plataforma. Aí ele falou, Korewa, fica aqui, né? Aqui, tá nessa posição aqui, né? Aí eu agradeci, domo arigatou gozaimashita, tal, ele foi embora e voltou os 10 minutos para ir para a estação onde ele estava esperando o trem. Nossa. Quer dizer, é inimaginável isso no Brasil, alguém perguntar, o sujeito te aponta o dedo e é normalmente para o outro lado, não faz nem ideia, responde qualquer coisa. Eu morei no estrangeiro, e uma vez eu fui numa cidade próxima da capital, eu morava em Santo Domingo, na República Dominicana, e aí passando por a cidade, eu queria saber se tinha uma loja chamada Seconsa, que era de celulares, de informática. Aí eu perguntei para uma pessoa na rua se ela conhecia, aí ela virou para mim e falou assim, em Santo Domingo tem Seconsa? Eu falei, sim, tem, eu compro lá. Então aqui na nossa cidade também vai ter. Pode procurar que você vai achar.
Oxe. Isso é, provincianismo total, né? Se lá na capital tem, aqui também vai ter. Mas foi muito interessante. O curso no Japão me deu uma visão de mundo, né? Eu costumo dizer uma visão Gestalt, não mais no meio do problema, mas olhando as coisas de cima. Foi muito interessante, muito profícuo, muito abrangente. E o contato com os outros povos e dentro da mentalidade da cultura japonesa foi muito interessante. Uma coisa que é interessante, por exemplo, eu entrei num carro uma vez para tirar uma foto, sentado num carro. Só que o carro, a direção é do outro lado. A minha coordenadora veio correndo para me tirar do carro, porque ela pensou que eu ia sair dirigindo. É preocupação com a minha integridade e o que eu posso fazer, é responsabilidade dela. Eu era tratado basicamente todos como crianças, porque a gente estava sob a responsabilidade de cada um deles. É muito interessante isso. Pois não? Agora, uma coisa, você teria a noção, antes de ir para o Japão e ter esse convite, essa oportunidade, de que por meio do Japão, que a gente tem a impressão no geral que é um país tão fechado, né? E de fato, até hoje, por estatísticas, parece que o Japão é um dos países que mais, em termos de etnia, ainda não é tão miscigenado, né, como outros países, né? Como na Europa ou no Brasil, principalmente, né? Que tem, você vê uma pessoa, não tem a menor ideia de, né, Brasil tem qualquer tipo de cara, né? Tem eu, tem Sim. você, tem negro, tem todo tipo de gente, né? Agora no Japão é tudo cara japonês, né? A gente não imagina que no Japão a gente vai ter uma oportunidade de tanta multiculturalidade, né, como a gente pela JICA teve, né? Como é que foi essa impressão em relação a isso? Então, isso foi interessante, porque, como eu disse, a gente estava em 50 pessoas em cada um dos andares. Então, em um TBIC, 250 estudantes de várias partes do mundo, e alguns tinham características muito diferentes. Por exemplo, tailandeses se reuniam no final de semana sentados no chão, no corredor, no fundo do corredor, comendo com a mão. Porque eles estão com a mão limpa, porque eles estão asseados e tal. E é uma forma de dizer que eu confio em tudo isso, não sei, é o que eles dizem. Eu tive problema, por exemplo, fui com... De onde que era? Era da África. Ele era de uma pele bem escura e nós estávamos viajando, fazendo uma das study trips, e aí, de repente, um japonesinho parou na nossa frente e passou a mão para ver se ele estava pintado, né? Porque aquele japonesinho nunca viu uma pessoa de cor. Uma bobagem qualquer, mas faz parte do meio de campo, né? Ele ficou olhando assim e tal. Eu não sei o que o japonesinho falou, que falou em japonês, né? A mãe dele tirou ele de perto e tal, mas ele Era uma nunca criança? viu. Ou seja, é muito difícil para eles terem isso. E eu sentia que eu era muito observado. Essa é uma característica também. Eu falava, pô, mas eu olho e ninguém está me olhando, né? Sei lá, será que estou falando alto? Será que estou conversando alto? Será que meu nariz é muito grande? Sei lá como é que é essa história. E aí eu sei que uma hora o trem que eu estava viajando passou num túnel e eu estava olhando para fora do trem e entrou num túnel. Então ficou escuro dentro do túnel. E aí eu vi um monte de pessoas fazendo assim. Um monte, vai ser 3 pessoas virando o rosto. Elas estavam me observando, mas não olho no olho, porque isso é falta de educação em japonês. Você não fica encarando alguém, né? Você olha para baixo, você não fica encarando olho no olho, que é o que a gente faz. Aqui no Brasil, a gente olha no olho para ver se a pessoa está sendo sincera. Lá, se você olhar no olho, você está chamando para briga, né? Teoricamente, é essa Nossa, eu cultura. tive muito problema com isso. Desde a infância, eu meio que às vezes eu me puxava para lado da família japonesa, que impedia, né, desestimulava olhar no olho. E aí, quando tinha gente no Brasil que me olhava muito assim, eu ficava um pouco receoso. Assustado, né? Eu vou brigar com todo mundo agora? Os dois É lados isso mesmo. da minha família, que eu sou mestiço, né, me puxam de um lado para o outro, né? Então, sempre tive um pouco dessa confusão, né? De como me sentir em relação a alguns hábitos, né? Bem curioso. E era isso mesmo. Eu só tomei consciência quando entramos eu percebi que as pessoas viraram o rosto, ou seja, elas estavam me observando, mas não diretamente, pelo vidro, e o vidro, quando ficou escuro, ficou como se fosse um espelho, aí eu pude observar. Me senti observado, mas não sabia o que era, né? E eu sei que foi muito interessante
em todos os sentidos. Né? Conheci muitas pessoas, tenho amizade com eles, em alguns, né? Muito poucos, mas até hoje, 30 anos passados. A gente teve na Bijaica, há 2 meses atrás, uma reunião chamada do TBIC, acho que você participou também, né? Pessoas do mundo, hispânicos, paquistaneses, que estão vivendo no Canadá, em vários idiomas. Tal. Então, é uma visão bastante eclética, bastante ecumênica, vamos dizer assim. Todas as religiões estão Bacana. aí. Eu Ó, tinha um apareceu um colega, primo por seu, parece, exemplo... ó, o Rubens San apareceu aí. Ah, tá bom, seja bem-vindo, Rubens San. E aí, é meu primo, o Rubens Kaufmeister. E aí, lá no Japão, a gente teve a oportunidade de passear em Akihabara, e uma das vezes eu comprei, vocês não vão saber o que é, mas é um Walkman. Um Walkman é um aparelhinho pequenininho que põe um disco, um CD, ele toca e você põe no ouvido e tal, e tem até com 2 saídas para 2 fones de ouvido, 2 pessoas ouvirem e tal, Ah, isso é papapá. muito útil. Eu levei, Walkman, né? É uma coisa antiga. E aí eu comprei, depois cheguei, quando eu estava ouvindo, a 3ª faixa não escutava. Aí eu troquei de disco, 3ª faixa não escutava. Estava com algum probleminha. Aí eu voltei a semana seguinte aqui em Akihabara, fui lá e falei, olha, eu comprei aqui e tal. Ele pegou o Walkman, abriu, colocou um CD, mandou para a 3ª faixa, não deu. Aí ele pegou, CD não, um disco, né? Aí ele pegou e colocou embaixo do balcão, pegou um novo, sumimasen, me entregou e eu fui embora com um novinho, devia funcionar, nem testei nem nada, mas... E funcionou direitinho. Imagina isso no Brasil. Entra com o processo, faz o relatório, pega a testemunha, tal, e depois de 8 anos diz, olha, já não existe mais esse coisa, você ficou sem. É complicado. Então, esses detalhes da cultura são muito interessantes, a forma da gentileza, a forma de ser serenos, de certa forma você vê uma serenidade no povo japonês, e eles são extremamente desconfiados. Então, quando você disse que como que é essa cultura fechada, não, eles realmente são assim. Quando um japonês conversa com você abertamente sobre talvez o problema dele, coisa assim, é porque você está num estágio muito avançado de que ele reconhece que você é uma pessoa digna de ouvir os problemas dele. Porque senão, não tem isso não. Inclusive, Então, esse lance de fazer lives, tá? É muito difícil, porque é muito comum fazer lives e convidar muitas pessoas que eu considero pessoas interessantes para colaborar, né? Como o senhor agora, né? Porém, perfeito. eu tentei chamar vários japoneses no Nihonjin e muitos recusam, porque se sentem com vergonha, se sentem que estão invadindo o espaço. Eles, no geral, não gostam de se expor dessa maneira. É uma característica da cultura, não tem nenhum problema. Nós temos, por exemplo, o 3º vice-presidente, ele é lá de promissão, ele tem um monte de atividades, um monte de coisas que ele faz, ele está bastante exposto, né? A 1ª vice-presidente é uma poetisa, está fazendo poesias, está se expondo Da também. onde? O Desculpa, presidente, não entendi. Da onde a questão de a ser vice-presidente? Nancy Ah, sim. Venâncio, você vai ver na Bijaica lá, ela está fazendo parte de alguns eventos internacionais de poesia. Então, cada um, por exemplo, no ano passado, não, no mês passado, teve uma falando assim, memórias da pandemia. Então, o que cada uma das pessoas sente ou pode expressar a respeito desse estágio Sim, pandêmico que vivemos, né? Então, bom, mas muito interessante. Eu sei que uma apareceu coisa ali. interessante que eu vi lá no Japão e que eu não fui, é aquela última ilha lá perto de Taiwan, onde tem Okinawa. uma cidade, não é Okinawa, ela chama Yonogani. Ela Ah, esse eu não fica, conheço. abaixo dela fica uma cidade que foi submersa. Tem lá uma cidade impressionante. Nossa, não E conheço. o Hermes Suzuki, nosso amigo, também da Bijaica, ele está lá. Ele foi lá visitar. E é uma coisa que pode ser um resquício de uma cultura fantástica que viveu, sei lá, milênios atrás. Né? Oxe, Então, bom, quando voltei, aí com esse cabedal de informações do curso, o curso se chamou River and Dam Engineering, Engenharia de Rios e Barragens.
que era com tudo que eu trabalho. Eu sempre trabalhei na área de hidráulica, hidrologia e barragens, né? Usinas hidrelétricas em especial. E aí a Nancy Venâncio entrou aí. Histórias da quarentena, ela corrigiu. Tá bom, Nancy? Desculpe. E eu sei que com esse curso, ele deu uma visão gestalt, uma visão geralzona de tudo que tinha que ser feito. E no Japão, naquela época, tinham mais de 200 anos de informações hidrológicas, que correspondem às informações de chuva e de vazão. Então, quanto chove em cada um dos pluviógrafos que tem, e quanto escoa nos rios, quais as cotas do nível d'água, portanto, as vazões que estão passando. Eles tinham 200 anos de informação em 1991, portanto, tem 230 atualmente. Vai? E nós não tínhamos nem 60 aqui no Brasil. Era de 1930 a 1990, 60 anos aproximadamente, quando tinha, e a maior parte não tinha mesmo. Então, o projeto deles, a nível de estruturas hidráulicas, era muito mais consistente. E aí eu peguei e levei para lá um trabalho que a gente estava fazendo para uma PCH aqui no Brasil, chamado São José, e ela tinha um negócio chamado Step Spillway, que é um vertedor em degraus. E nós estávamos estudando pela primeira vez aqui no Brasil, e eu levei esse caso para lá para verificar no Japão. Eu fui num laboratório no PWRI, né, o departamento lá de recursos públicos lá, e no laboratório de hidráulica que eles têm, e aí o engenheiro lá me disse assim, que vazão que você quer? Aí eu falei, a vazão, para qual largura você quer de vertedor? Eu falei, aí ele aperta o botão, a estrutura foi se refazendo, a vazão que fez estava definida com aquela escala do número lá de semelhança, lá, o fator de semelhança, e ele fez os ensaios e me deu os resultados de como que era cada um dos escoamentos, skimming flow, nipple flow, e cada um ali, na hora, em 2 minutos estava resolvido o assunto. E eu precisava aqui no Brasil de um tempão para fazer, para ajustar, para verificar, para pegar alternativas. Então, esse estágio de tecnologia que ele já tem, hoje deve ser extremamente mais avançado, talvez nem use água mais, né? Use só softwares, e softwares já fidedignos de obter garantia de que aquilo é aquilo mesmo que acontece. Então, é impressionante. Esse choque cultural foi sempre benéfico. Então, quando a gente está na Bijaica, a mensagem é sempre essa. A nossa missão não termina com o término da bolsa, da beca, em espanhol, mas ela começa aí. Então, é exatamente isso que a gente tem feito, e por isso que eu estou há 30 anos aí na Bijaica, que é uma gratidão eterna. É uma oportunidade que eu tive, tantos mereciam muito mais que eu essa oportunidade. Foi uma sorte, foi uma luz divina aí que eu pude ir, e foi excelente, foi antes e depois. Para ter ideia, a previsão do curso era até 35 anos, e o curso acabava dia 9 de dezembro. No dia 5 de dezembro, o Michelo aqui, o amigo aqui, fazia 36 anos. Então, a gerência de recursos humanos falou assim, olha, sinto muito, mas ele não pode participar dessa concorrência porque ele está ficando velhinho já. Aí o meu gerente, que eu agradeço sempre, ele falou assim, se ele não for o indicado pela CESP, não vai ninguém, então. Será? Mas a gente vai colocar em risco, tá, uma vaga, não sei o que lá, tal. Se não for ele, não vai ninguém. Tá definido que era o Álvaro, ele disse, eu garanto, eu apoio. Então, eu agradeço muito, e foi antes e depois mesmo. Que demais. Eu tenho um profundo respeito pela cultura japonesa, e isso é uma coisa que nos estádios de futebol ou de beisebol tal, você nota, eles deixam, hoje em dia, talvez com muita gente de fora, talvez não, mas naquela época eles deixavam guardados os lugares com a própria carteira. Não tem nenhum problema, ninguém vai mexer numa coisa que não é sua, pô. É simples assim, não tem que se preocupar com esse assunto, né? Então, eu acho que é uma coisa que é um outro nível de cultura e de civilização. Bom, eu costumo dizer que o mundo hoje... Perdão? Já são 3h40 agora, né? Sim.
O previsão era de conversar por volta de meia hora, mais ou menos, né? Tá É, bom? bom, eu agradeço muito pela sua colaboração aqui, né? Para quem da Abjaica, né, esteve aqui com a gente também participando, ou dos seguidores também do, do seu Instagram, ou do meu também, do Japonês Criativo, né? É, certamente contribuiu muito para o pessoal que tem interesse, né, no idioma e na cultura japonesa ter um pouco mais de noção, né, e conhecimento sobre a sua experiência, então, a partir daí, né? É, mas só para então encerrar um pouco, né? é, tentar então falar um pouco sobre a Abjaica em si, né? Que é a Associação de Bolsistas da JICA, de que você participa já faz tanto tempo, né? E Sim. que acho que formou como se fosse uma família, né? Praticamente, uma comunidade, né? Em que você está engajado aí já há bastante tempo, né? Só para então encerrar, gostaria de falar um pouquinho com o pessoal das atividades da Abjaica, em que você se situa, né? Como chama segundo vice-presidente, é isso? Eu sou o segundo vice-presidente, a Nancy Venâncio é a primeira, tem um terceiro vice-presidente, que é de lá de promissão, e, bom, nós estamos estruturados em 9 diretorias. Se quiser, eu posso dar uma verificadinha aqui, te passo já quais são as diretorias. 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Ciência, Tecnologia, Inovação e TI é uma diretoria. Habitação, Urbanismo e Governo é a segunda diretoria. Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade é a terceira. Administração e Gestão é a quarta. Energia e Recursos Hídricos, da qual eu sou vice-diretor, e a Dorcas é a diretora, é a quinta. Medicina, Saúde e Biologia é a sexta. Terceira idade, da qual eu faço parte, querendo ou não querendo, é a sétima. Educação, Cultura e Assuntos Nikkeis, eu acho que essa é importante também, é a oitava. Agricultura, Agronegócio e Turismo é a nona. Como é que a gente fez isso? Como tem uma centena, milhares de cursos, tem bolsistas que voltam de lá especialistas na pintura do kimono. Tem bolsistas que tocam aquela música de tambor lá, como chama? Taiko. Taiko, exatamente. É maravilhoso, impressionante o taiko. Tem os que voltam com a parte... Exatamente. Os que voltam sabendo mais sobre agricultura, falando sobre hidroponia. Tem na parte de saneamento, falando sobre estações de tratamento de esgoto residenciais. Tem na parte de medicina, de todos os campos, inclusive o coronavírus, aí muitas coisas sendo... Então, nós temos uma diversidade muito grande de bolsistas. E esses bolsistas estão juntados dentro de diretorias. O diretor, então, ele congrega essas informações e faz com que a gente procura que a gente faça algum evento vinculado àquela modalidade. Por exemplo, a gente tem, no final desse mês, um evento sobre saneamento básico. Então, como que é a relação do município de São Paulo com a água, desde os seus primórdios, desde que começou a acontecer. E um professor doutor aí, Marco Antônio Palermo, vai nos brindar com essa informação. E nós vamos fazer uma live sobre esse assunto. Está todo mundo convidado. E lá no site da Abjaica, que é abjaica.org.br, né? Vão estar os convites. Depois, no próximo mês, a gente vai ter sobre desastres naturais, o 5º evento que a gente tem sobre desastres naturais. Esse vai ser presencial, vai ser lá no Palácio do Governo. Então, nós temos uma visão de poder devolver um pouco do que a gente aprendeu ou desenvolveu a partir do aprendizado, porque eu tenho 46 anos de experiência profissional. Eu fiquei 3 meses no Japão, eu não aprendi tudo no Japão. Mas tem o antes e o depois. O aprendizado depois e as oportunidades e o desenvolvimento passou para outro estágio, para outro nível. Então, se você puder observar, eu como vice-presidente, eu bato no peito quando a coisa está errada. Eu errei. Não tem esse negócio de ficar apontando. E talvez no passado, muitos anos atrás, eu nunca erraria. Eu era um alemão, embora de família italiana, era um alemão inflexível.
E num certo momento eu aprendi que quanto mais o cristal é flexível, qualquer mudançazinha ele rompe inteiro. E aí eu me transformei num bambu que dobra e volta a continuar e a vida segue. Então acho Não que sei essa se visão esse é um provérbio gestalt é muito japonês ou boa. não, né? Mas meu pai sempre me falou desde pequeno, meu pai que é Nisei, né, que é filho de japonês, sempre falou desse lance do bambu, né? Não seja um carvalho duro, rígido, seja como um mais flexível, um bambuzinho. Não sei se é uma coisa que Exatamente veio do isso. Japão ou não, mas meu pai sempre passava essa ideia. Quanto mais inflexível, mais errado você pode estar, talvez. Então, E pode eu uma quebrar, né? vez tive uma discussão com um diretor meu, que não vou declinar o nome, né? Eu falei, mas como que você quer fazer tal coisa? Você representa a diretoria, você representa a empresa. Como é que você quer representar o engenheiro? Não dá. Como é que vai sentar no lado da mesa e falar assim, eu quero aumento? Aí você senta do outro lado da mesa e fala, a empresa não pode te dar aumento. Aí você vem para cá, mas então eu vou entrar. Não dá para ser duas pessoas, né? Mas dá para ser flexível. Se eu não posso, você pode, eu escuto o que você pensa e a gente tenta. E se achar que está errado, acho que é nossa responsabilidade também conversar. Independente se vai gostar, se não vai gostar, não importa isso. Importa que a gente seja coerente com a gente mesmo. E se a gente tiver Perfeito. errado, bater no peito, eu errei, perdão, sumimasen. Eu com as minhas 10 palavras em japonês, né? Vamos ver se eu consigo lembrar. Bom dia. Ohayo. Só ohayo gozaimasu. Boa tarde. Konnichiwa, não konbanwa. Comunitivo. Boa noite. Se o boa noite corresponde a good evening, é konbanwa. Hi. Agora, se é good night, é oi suminasai. Hi, oyasumi. Hi, perfeito, sim. Depois, por favor, né? Tem o dozo, se vai pedir para alguém passar, ou então o por favor é sumimasen também pode ser, né? Hi, sumimasen. Sumimasen, ainda dá uma replicada no segundo. Então, o legal do japonês, né, que várias palavras, para quem aprende a língua japonesa, inclusive, né, a gente percebe que tem muita ênfase na humildade, né? Tem até uma espécie de gramática específica no japonês só para você ser humilde. Tem um nome específico, chama Kenjōgo, que é um Kenjōgo. Kenjōgo é uma gramática específica que você utiliza para você transformar uma conjugação de vários verbos, por exemplo, para um formato de humildade. Para você ver o quanto que o japonês valoriza a humildade. É isso daí. E acho que a mais importante é domo arigatou gozaimashita, né? Muito obrigado, né? Essa é a mais importante que a gente tem. Então, Valeu. bom, Maurício, se estou à tua Sorô, né? disposição. Melhor a gente então encerrando por hoje. Hi. A gente fala sorô quando está na hora de ir embora. Sorô. Ok. Então, agradeço muito então pela oportunidade de estar contigo aqui, né? Como colaborador aqui da Abjaica, ex-bolsista da Abjaica, falando da sua experiência com o Japão, com os japoneses, com essa associação, né? E fica então o convite, né, para as pessoas conhecerem mais do trabalho da Abjaica e da Jaica, né? E agradeço pela oportunidade dessa conversa então hoje. E para todo mundo também que participou com a gente aqui, assistindo, né? E depois vamos estar gravado aqui, né? Também quem quiser pode depois também ver gravado. E uma coisa importante que eu queria acrescentar é que, como eu não sou japonês, muitos bolsistas também não são Nikkeis nem nada, não tenho vínculo nenhum étnico com o Japão. Então, essas bolsas são para brasileiros, sejam Nikkeis ou não. Então, por favor, quem tiver interesse, pode ser seu antes e depois. E como eu sempre digo, gratidão eterna ao Nihon. Obrigado. Arigatou, né? Arigatou. Aqui também. Bye, bye. Valeu. Tchau. Até mais. Até mais.